Olá, pessoal, aqui é o professor Tiago e vou trazer algumas orientações para vocês referente à avaliação de aprendizagem em processo do primeiro bimestre do primeiro ano de matemática, referente às questões de 1 a 8. Na questão 1, ele tem uma sequência aqui, formado aqui, ó. Tem um pentágono e dentro desse pentágono eu tenho o quê? Uma estrela. No segundo pentágono eu tenho duas, depois três, depois 4, depois 5. Depois retorna o quê? Uma. Ou seja, a sequência é de 1 a 5, né? Depois ela começa a se repetir. Ele quer saber aqui, ó, considerando que a lei de formação permanecerá a mesma, a figura que ocupará a posição 53ª na sequência dada será... Tá? Pessoal, para auxiliar nessa questão aqui, eu trouxe um exercício que tem na apostila do aluno, na página 7, que a gente realizou em sala de aula. É atividade 4, você pode conferir aí na sua apostila, tá? A única diferença é que lá é uma sequência de figuras e aqui uma sequência de números, tá? Mas é a mesma coisa, o processo de resolução é o mesmo, tá? Então aqui eu tenho a sequência 1, 2, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Qual que é o período que não se repete dessa sequência aqui? Então, é do 1 ao 4. Ele quer saber o quê? Supondo que a lei de formação dessa sequência permaneça a mesma, o 54º número dessa sequência, ou seja, termo dessa sequência, será qual número aqui? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou ficar copiando lá até o número 54, repetindo a sequência até chegar no 54. Porque poderia ser aqui, ó, um número bem maior, por exemplo, 1554, tá? Qualquer termo ele poderia estar pedindo para você aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou realizar uma operação matemática, né? Primeira coisa, eu vou ver o período. Quantos termos tem o período sem se repetir? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois começa a se repetir. Então, eu vou pegar o número que eu quero saber do termo e vou dividir pelo tamanho da sequência aqui, tá? Então, eu vou dividir 54 por 6, tá? 5, não dá para dividir, juntei 54. Como que eu divido 54 por 6? Quantos 6 cabe dentro de 54? Ou, na tabuada do 6. 6 vezes quanto que dá 54? No caso aqui, 9. 9 vezes 6, 54. 54 menos 54, 0. Aqui eu tenho, né, falando o nome de cada termo dessa operação aqui. Dividendo, divisor, quociente e resto. O que interessa para a gente aqui nessa divisão é o resto, tá? Então, deu resto 0. Significa o quê? Que eu tenho 9 sequências completas aqui, ó, que não se repete, do 1 ao 4, até chegar no 54. Então, resto 0, eu vou olhar qual é o último termo da minha sequência que não se repete aqui. Então, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Começou a se repetir. Então, qual é o último número? É o 4. Alternativa D, 4 seria o certo aqui. Supondo que tivesse dado 3 aqui o resto, eu ia fazer o quê? Então, eu tenho tantas sequências que deu aqui completa e mais 3 números. Então, vou lá, seria 1, 2, 3. O resultado seria o 2. Questão 2. Observe a sequência numérica a seguir, a qual obedece a uma lei de formação. Então, tem 1, 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 nono, 1 oitavo, tá? Então, primeiro eu tenho que separar aqui para ver o que está acontecendo aqui, ó. Então, a partir da fração 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16, qual que é o próximo? Ele quer saber aqui, ó. Depois a fração 1 terço, 1 nono, 1 27 avos, 1 81 avos. Qual é o próximo aqui? Eu separei as frações de denominadores pares e denominadores ímpares, tá? Lembrando que o de cima é numerador, o de baixo é denominador. Então, aqui eu vou ver o que, ó, de 2. Olhando agora só no denominador. De 2 foi para 4, depois foi para 8, depois foi para 16. O próximo vai ser o quê? O que está acontecendo aqui do 2, 4, 8, 16, nessa sequência? Olhando agora no ímpar. Do 3, 9, do 9 para o 27, do 27 para o 81. Tá? Então, qual o próximo termo da sequência aqui? De denominador par e denominador ímpar. Tranquilo também, né, pessoal? Se você conseguir observar o que está acontecendo aí
o denominador de cada sequência, você vai encontrar qual que é o próximo termo de cada uma aí. Questão 3. Observe a sequência de números 0, 2, 6, 14, 30, 62. Ou seja, A1 igual a 0, então o primeiro termo A1 é 0, o A2 é o 2, o A3 é o 6, tá? Então ele quer saber a expressão numérica que representa o termo geral AN da sequência é. Lembra que eu falei para vocês que termo geral seria uma fórmula, né? Que eu consigo identificar qualquer termo da sequência que eu queira saber? Então, primeiro vamos separar as informações aqui, ó. Quando n é 1, ou seja, o primeiro termo tem que dar 0. Quando n é 2, tem que dar 2 o resultado. Quando é 3, tem que dar 6. Quando é 4, tem que dar 14. Quando é 5, tem que dar 30. Quando é 6, 62. Então, qual expressão, qual fórmula que eu substituindo o n pela posição dele, eu acho o valor do termo? Então, aqui vocês podem estar substituindo aqui, ó, colocando 1. No primeiro aqui, ó, tem que dar 0. 1 elevado a 2 menos 1 dá 0. Ah, pessoal, mas cuidado. Lembra que eu sempre falo nas aulas? Tem que testar todos os termos da sequência, porque às vezes o primeiro dá certo, mas o segundo dá certo, o terceiro dá certo, o quarto, tá? Então não faz 1, 2, não, faz todos os termos, tá? Para saber se dá certo o resultado. Ah, professor, não entendi. Vai lá na apostila do aluno, ó, caderno do aluno, página 8, atividade 5, ó, escreva a lei de formação da sequência 2 e 3. A gente já tivemos várias aulas de como descobrir a lei de formação de uma sequência. Vai lá na apostila. Aqui, ó, observe a sequência da figura a seguir, questão 4. O número de estrelas da figura N é dada por... Então, ó, na figura 1 tem 3 estrelas. Na figura 2, 6. Na figura 3, tem 10. Na figura 4, tem 15. Primeira coisa, vamos separar essas informações aí, ó. Então, figura 1, quando N é 1, quantidade de estrelas, 3. N2, 6. N3, 10. N4, 15, tá? Mesma coisa do exercício anterior. Qual a lei de formação que dá certo aqui, ó? Então, vocês podem estar substituindo o N aqui, ó, e tem que dar esse valor do termo, tá? Fazendo aqui. Aqui já dá para a gente observar, ó, que de 3 foi para 6, de 6 para 10, de 10 para 15. Você consegue identificar que está acontecendo alguma coisa nessa sequência, alguma operação aí matemática? Ah, professor, não estou entendendo. Pessoal, olha lá, caderno do aluno, página 8, atividade 5. Tem uma explicação lá de como encontrar a lei de formação. Já realizamos em sala de aula isso. Também tem um exercício bem parecido, página 9 da apostila do aluno. Atividade 8, também realizamos, ó. Escreva uma fórmula que permita calcular a quantidade de quadradinhos, que seria a lei de formação aqui, ó. Tranquilo? Questão 5. O professor da primeira série do ensino médio escreveu no quadro negro a seguinte sequência. Então, tem as seguintes sequências aqui, ó, 5 sequências diferentes. E deu o comando. Escolha entre as 5 sequências aquela que representa uma progressão aritmética. Ele está afirmando que tem uma só que é uma sequência aritmética. Primeira coisa, o que é uma sequência aritmética? Progressão aritmética, PA, é uma sequência numérica em que o próximo elemento da sequência é o número anterior somado a uma constante R. Este R é chamado de razão da PA. Para sabermos qual a razão de uma PA, basta subtrair o elemento qualquer pelo seu antecessor. Então, ó, pessoal, para encontrar a razão da PA é o quê? Eu pego um elemento menos o seu anterior. Então, 4 menos 2 deu 2, né? Supondo que fosse uma PA essa daqui. 4 menos 2, 2. Então, aqui, esse 2 teria que ser o quê? A razão. Então, para achar o próximo termo qualquer que eu quisesse aqui, eu ia sempre somando mais 2. Então, aqui seria 128 mais 2, 130. Depois 130 mais 2, 132. Está acontecendo isso daqui? Está aumentando de 2 em 2 essa daqui? Se tiver uma PA, se não tiver, não é uma PA. Certo, pessoal? Então, sempre vai aumentando a uma certa razão a PA. E para encontrar razão, você faz o quê?
um termo menos o anterior, tá? Um exemplo aqui para vocês, pessoal. Eu tenho, ó, essa sequência, essa PA, 1, 3, 5, 7, 9, 11. Como que eu acho a razão? Termo anterior, o termo menos o seu anterior. Então, 3 menos 1, 2. Agora eu vou somando. Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 2 seria 13, o próximo aqui. Isso é uma PA. Aqui, verificar as sequências a seguir. Questão 6. Quais delas representam uma progressão aritmética? Novamente, igual ao exercício anterior, né? Só que aqui ele fala que tem mais que uma, aqui não tem somente uma. Então, você vai fazer o quê? Mesma coisa, exemplo, pessoal. Achar primeiro a razão, como que eu faço? Um termo menos o seu anterior. Então, aqui, ó, 50 menos 25 dá 25%. Ele está aumentando de 25% em 25%? Se tiver, é uma PA. Se não tiver, não é uma PA. Tá? Então, você testa para cada uma das sequências aqui e encontra quais são PAs aí. Questão 7. Os círculos abaixo, de mesmo tamanho, foram divididos em partes iguais, segundo uma lei de formação. De acordo com essa informação, o círculo da figura 4 foi dividido em... Então, ó, ele quer saber quantas partes foi dividido esse círculo aqui, tá? No início tá fácil, né, pessoal? Vamos organizar as informações aqui, ó. A figura 1 é dividida em quantas partes? Vamos lá, figura 1. 1, 2, 3, em 3 partes. A figura 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A figura 3 já fica mais difícil, mas mesmo assim ainda dá para contar, né? Nem precisaria, mas contando 27 partes. Agora você não vai ficar contando a figura 4, nem dá, está muito junto aqui, né? As partes. Então você vai olhar a sequência. Qual a sequência formada? 3, 9, 27. E vem a pergunta agora, pessoal. É uma PA ou uma PG? PA. Para ser PA, eu faço o quê? Termo menos o seu antecessor. Então, 9 menos 3 dá 6. Então, essa PA teria que aumentar de 6 em 6. Então, teria que ser 3, 9, 9 mais 6. O próximo termo seria o 15. Ou é uma PG? Como que eu sei que é uma PG? Eu faço o quê? O seu termo dividido pelo seu anterior. 9 dividido por 3, 3, tá? Essa seria a razão. E eu faço o que com a razão? Para saber o próximo termo de uma PG, eu multiplico cada termo pela sua razão. Então, se eu sei que a razão é 3, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E assim eu vou encontrando o termo que eu quero descobrir. Questão 8. Supondo que a sequência numérica 243, 81, 27, 9, 3, 1, 1 terço, 1 nono continue no mesmo padrão, ela se refere ao quê? Primeira coisa, ele quer saber se é uma PA ou uma PG. E depois, qual a razão? Então, vamos lá. Para ser uma PA, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante. O número é chamado de razão da PA. Olha o exemplo aqui, pessoal. Olha a sequência. 3, 5, 7, 9 e 11. Como que eu acho a razão? Eu faço o termo menos o seu anterior. Então, 5 menos 3 deu 2. Essa é a razão. Então, essa sequência tem que aumentar de 2 em 2. Vamos lá. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13. Então, deu certo aqui. Então, uma PA. Tá? Ah, professor, mas e a PG? Vamos lá. Progressão geométrica, sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é resultado da multiplicação do termo anterior por uma constante, representada pela letra Q, que é a razão, né? No caso, quando é PG, denominada como razão da PG. Exemplo, eu tenho uma sequência aqui, ó, 6, 3, aqui é dividido, tá, pessoal? 3 meios, 3 quartos, 3 oitavos, tá? Como que eu vejo se é uma PG? Eu faço o quê? Divido o termo pelo seu anterior. 3 dividido por 6 dá 1 meio. Essa sequência está aumentando de 1 meio em 1 meio, tá? Então, eu faço aqui, ó, essa divisão e depois eu vou aumentando.
tá? Então, uma PG. Você vai ter que fazer isso daqui para saber se é uma PA ou uma PG e descobrir a razão aqui na questão 8. Pessoal, acredito no potencial de cada um de vocês. A maioria dos exercícios a gente trabalhou em sala de aula, tá? Qualquer coisa pode estar me procurando para alguma dúvida, algum esclarecimento. Boa prova a todos!